Olá pessoal, aqui nós vamos continuar a aula sobre falácia. E para resumir a aula anterior, a falácia ela tem 3 pontos centrais: tenta ser um argumento, parecer ter validade e não ser válido. Então a falácia ela tenta ser verdade e invalidar um outro argumento. E nós já vimos na aula anterior algumas falácias, mas aqui falácia é uma mentira. A falácia ela não é uma mentira porque ela tenta qualificar um argumento e não tenta inventar um argumento, ela tenta qualificar. Por isso a falácia não é mentira. E nós vamos ver algumas outras falácias, alguns outros tipos de falácia. Por exemplo, apelo à ignorância. É quando se usa uma conclusão que não se pode provar. Um exemplo aqui: existem fantasmas na casa de Pedro. A conclusão de existir fantasma não pode ser negada porque não se pode dizer que sim ou que não que existem fantasmas. Então, isso é um apelo à ignorância. Como não se pode dizer a verdade sobre os fantasmas, então dizer que existe fantasma é um apelo à ignorância. Nós temos aqui apelo à autoridade, que é quando a pessoa usa da sua autoridade para argumentar. E nós temos um exemplo aqui de um aluno que tentou questionar a explicação do professor em um discurso, e o professor ele chega e diz ao aluno que quem entende do assunto é ele, porque ele é doutor, é mestre naquela temática apresentada pelo discente. Discente é aluno. E essa é apelo à autoridade. Nós vamos ter outras duas falácias, que é a ad populum. Ad populum é uma falácia que se baseia em informação de muitas pessoas. Então, informações de muitas pessoas a falácia, o falaciano que se baseia em informações de muita pessoa, ele comete uma falácia ad populum. E nós temos aqui o exemplo do Luciano, que contesta as pessoas acreditarem em duendes por ser uma superstição antiga e boba. E João, para defender a tese dos duendes, ele diz que por muitas pessoas acreditarem nos duendes, é provável que os duendes existam. E por último, nós temos a falácia post hoc, que é uma falácia que é usada na relação causal entre dois eventos pelo fato de acontecerem geralmente em sequência. E nós temos aqui um exemplo: observei vários dias que sempre que o galo canta, o sol nasce. Portanto, o sol nasce por causa do canto do galo. Então, aqui o autor está dizendo que por conta do canto do galo, o sol nasce. E isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver o galo cantar e o sol nascer. Isso é algo que acontece. O galo sempre canta ao pôr do sol, mas não quer dizer que o pôr do sol nasce por causa do canto do galo. E assim as falácias elas tentam defender um argumento, qualificar um argumento. Nós já vimos aqui várias falácias. Essas que eu apresentei aqui são as mais conhecidas, mas existem várias outras falácias. E eu espero que vocês me apresentem mais uma atividade falando sobre uma dessas falácias, um exemplo sobre uma dessas falácias: a ad populum, a ad populum, a post hoc, o apelo à autoridade e o apelo à ignorância. Vocês me tragam uma
um exemplo sobre uma dessas falácias. Valeu? Muito obrigado.